evidência mais antiga de humanos fazendo fogo. Isso aconteceu há mais de 400 mil anos. Fazer fogo por 350 mil anos. Desde a escuridão da pré-história, a primeira luz de nossos ancestrais ficou ainda mais antiga. Por gerações, acreditamos que o fogo chegou tarde, um presente frágil roubado dos relâmpagos, mal controlado por ancestrais desesperados. Mas enterrado profundamente na terra, algo silencioso recusou essa história. Surgiram evidências que não deveriam existir, antecipando a inteligência humana em centenas de milhares de anos. E uma vez que você as vê, a história não sobrevive inalterada. Quando a certeza começou a rachar. Por grande parte da história moderna, a história do fogo parecia resolvida. Disseram-nos que os primeiros humanos tropeçaram nas chamas deixadas por relâmpagos ou incêndios naturais, aquecendo-se brevemente antes que o brilho desaparecesse. O controle veio muito mais tarde, após inúmeras falhas, acidentes e sortes. Essa versão do passado moldou livros didáticos, museus e salas de aula por todo o mundo. Ela pintava os primeiros humanos como sobreviventes reativos, mal se mantendo firmes. Essa história fez mais do que explicar o fogo, definiu a inteligência em si mesma. Planejamento, cooperação e previsão foram enquadrados como chegadas tardias, quase milagres da evolução. O fogo tornou-se a linha divisória entre instinto e pensamento, entre animais e nós, porque a linha do tempo parecia estável, poucos a questionaram, a certeza era reconfortante. Isso fez o progresso parecer linear e seguro, mas a estabilidade pode ser enganosa. Esse conforto atrasou perguntas que a humanidade deveria ter feito. A história que herdamos. Por décadas, os livros didáticos repetiram a mesma ideia com calma confiança. O fogo, diziam, foi um acidente antes de ser uma ferramenta. Os primeiros humanos catavam brasas deixadas por relâmpagos ou incêndios florestais, segurando-as brevemente antes que a escuridão voltasse. O controle chegou tarde, frágil e pouco confiável, moldado mais pela sorte do que pela intenção. Essa visão moldou tudo o que veio depois. O crescimento cerebral foi explicado como lento e reativo. A migração parecia hesitante, movida mais pelo desespero do que pela estratégia. Os laços sociais eram tratados como superficiais, temporários e instintivos. Até a cooperação era vista como uma invenção tardia. A ascensão da humanidade parecia desajeitada e acidental. E porque essa história se encaixava perfeitamente nas linhas do tempo evolutivas existentes, poucos a questionaram. O modelo se reforçava por meio de salas de aula, documentários e artigos acadêmicos. Parecia completo, confortável, quase limpo demais. Mas histórias que parecem tão arrumadas frequentemente escondem algo por baixo. Um lugar que rejeitou. A ruptura começou silenciosamente, em um sítio que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Nenhum anúncio dramático, nenhuma descoberta que chamasse a atenção da mídia, apenas camadas de solo que não se comportavam como deveriam. No subsolo profundo, os pesquisadores encontraram marcas repetidas de material queimado, fragmentos carbonizados, pedras alteradas e cicatrizes de calor empilhadas em padrões que o tempo não deveria permitir. Essas não eram marcas aleatórias deixadas por incêndios florestais passageiros. As queimaduras apareciam de novo, e de novo, nos mesmos locais, ao longo de extensos períodos de tempo. Os níveis de calor eram controlados, o espaçamento era deliberado. A natureza não retorna ao mesmo lugar com a mesma precisão, mas algo mais retorna. Lentamente, a implicação tornou-se impossível de ignorar. Isso não foi acidente, isso não foi acaso. Alguém ou algo estava retornando aqui, gerenciando o fogo com intenção muito antes da história dizer que podiam. Perigoso antigamente. As implicações foram desconfortáveis desde o início. Se o fogo era controlado tão cedo, isso significava que o planejamento existia muito antes dos seres humanos modernos. Planejamento significava previsão. Previsão significava ensino. E ensino significava cultura. Conhecimento compartilhado passado deliberadamente através das gerações. Essa ideia empurrou a inteligência muito mais para o passado do que qualquer um estava preparado para aceitar. Artigos iniciais contornaram a conclusão. A linguagem foi suavizada, as afirmações foram mitigadas.
Pesquisadores descreveram possibilidades em vez de realidades, cuidadosos para não fragmentar décadas de teoria aceita. A evidência estava ali, inegável mas inconveniente, esperando por alguém corajoso o suficiente para segui-la por completo. Isso não era negação científica, era seriedade profissional. Carreiras inteiras, cronogramas e modelos dependiam da história antiga permanecer firme. Mudá-la significava admitir que nossos ancestrais nunca foram tão simples quanto fomos ensinados a acreditar. Prova queimada na pedra. O ponto de virada veio quando a evidência deixou de ser interpretativa e se tornou mensurável. Pesquisadores analisaram limiares de temperatura embutidos em pedra, encontrando exposição ao calor muito além do que incêndios naturais poderiam sustentar. Alguns materiais foram aquecidos repetidamente dentro de faixas estreitas, sugerindo controle em vez de caos. Incêndios florestais queimam de forma desigual. Esses incêndios não. Padrões espaciais contaram a mesma história. Marcas de queimadura se agrupavam onde a atividade fazia sentido, perto de ferramentas, restos de alimento e áreas de convivência. As fontes de combustível eram consistentes, não espalhadas. Isso não era sobrevivência durante um desastre, era gerenciamento ao longo do tempo. Nesse ponto, a negação desabou sob seu próprio peso. Você não mantém acidentalmente o comportamento do fogo ao longo de centenas de milhares de anos. Isso requer intenção, memória e conhecimento passado adiante. Os antepassados que evitamos. Aqui é onde a história fica desconfortável. Os seres responsáveis por isso não eram humanos modernos. Eles viveram muito antes da nossa espécie emergir completamente. Os candidatos mais fortes são os primeiros neandertais ou Homo heidelbergensis, grupos frequentemente retratados como transitórios, primitivos ou incompletos. Aceitar isso força uma reflexão. Se eles controlavam o fogo, eles planejavam. Se planejavam, ensinavam. E se ensinavam, a inteligência não era exclusiva nossa. A hierarquia desmorona, a escada organizada do progresso se quebra. É por isso que a conversa ficou estagnada por tanto tempo. Não se trata apenas de evidências, trata-se de identidade. Passamos séculos nos definindo pelo que veio depois deles. Descobrir que eles compartilhavam essas habilidades ameaça a própria história do excepcionalismo humano. O fogo mudou tudo para sempre. O fogo nunca foi apenas calor ou luz. Uma vez controlado, ele transformou a própria sobrevivência. Cozinhar liberou calorias que a comida crua nunca poderia fornecer, alimentando cérebros maiores e infâncias mais longas. O calor afastou climas frios, abrindo territórios que antes significavam morte. As noites se tornaram mais seguras, mais longas e sociais de maneiras que a luz do dia nunca permitiu. Em torno do fogo, histórias se formaram antes mesmo da estrutura da linguagem. Laços se aprofundaram. O conhecimento perdurava após o desaparecimento do sol. As ferramentas melhoraram mais rápido porque as ideias podiam ser compartilhadas sem pressa. O fogo também significava controle, sobre predadores, sobre espaço, sobre o medo. Criava limites e pertencimento ao mesmo tempo. Isso não foi uma pequena melhoria. O fogo não ajudou a evolução, ele a acelerou. Uma vez dominado, transformou a biologia, a cultura e a própria sobrevivência. A humanidade não apenas se adaptava mais, começou a projetar o próprio futuro. A história começa a retroceder. Uma vez que o fogo entrou em cena tão cedo, tudo mais começou a mudar junto com ele. As linhas do tempo da migração não fizeram mais sentido. Grupos antes considerados muito primitivos para percorrer longas distâncias, de repente, passaram a fazer sentido como planejadores, não como errantes. As curvas de expansão cerebral se estenderam para trás, não mais cabendo em passos evolutivos organizados. A complexidade social também apareceu muito antes do esperado. Cooperação, divisão do trabalho e memória compartilhada não podiam mais ser tratadas como desenvolvimentos tardios. A ideia de um salto cognitivo repentino desabou sob seu próprio peso. O progresso não explodiu. Ele acumulou. O que emergiu foi inquietante. Não éramos aprendizes lentos rastejando rumo à inteligência. Fomos engenheiros precoces, moldando ambientes muito antes da história estar pronta para nos reconhecer. O passado não avançou mais rápido. Nossa compreensão simplesmente ficou para trás dele. Porque o silêncio fazia sentido. Nada disso ficou oculto por causa de conspiração. Ficou silencioso porque a ciência avança com cautela. Carreiras são construídas sobre modelos que levam décadas para serem refinados e destruí-los traz riscos.
desafiar linhas do tempo fundamentais pode isolar pesquisadores, paralisar financiamentos ou silenciosamente acabar com a credibilidade. Havia também inércia. Uma vez que um quadro se torna padrão, as evidências muitas vezes são forçadas a se encaixar nele em vez de o remodelar. Dados que não se alinham são rotulados como anômalos e deixados de lado, não por malícia, mas por cautela. O progresso na ciência muitas vezes espera que o consenso alcance a descoberta. Isso não foi supressão, foi hesitação. E a hesitação pode durar gerações quando as implicações reescrevem quem achamos que somos. Questões que ainda não perguntamos. Se o fogo foi dominado tão cedo, isso força uma reflexão mais profunda. O que mais temos datado incorretamente? A linguagem pode ter se formado muito antes de os símbolos terem sobrevivido. As roupas podem ter surgido não por necessidade, mas por design. Até mesmo a navegação marítima, antes considerada impossível sem ferramentas avançadas, de repente parece plausível. Essas possibilidades não são especulações loucas, são extensões lógicas da capacidade. Se os primeiros humanos podiam planejar, ensinar e sustentar fogo controlado, eles podiam se adaptar muito além do que o registro atualmente mostra. O silêncio em nossas evidências pode refletir decadência, não ausência. O que estamos enfrentando agora não é uma história concluída, é um começo, uma realização de que quanto mais recuamos, mais sofisticados nossos antepassados podem ter sido. A história nunca teve a intenção de nos enganar, ela simplesmente esperou por perguntas melhores. À medida que a luz do fogo se estende cada vez mais para o passado, uma verdade permanece. Nossos ancestrais nunca foram mentes primitivas esperando despertar. Eles foram construtores de possibilidades, moldando futuros que só agora estamos começando a reconhecer. Se isso mudou a forma como você vê a história humana, mantenha-se curioso, questione o que lhe ensinaram e continue explorando as histórias ainda enterradas sob nossos pés.